Enquanto ao seu diálogo, eu posso dizer o seguinte: ele plenamente declara na sua obra a pátria e confirma no final, em que ele diz: Viva a República é, hoje, para mim, o sinal do meu vida pessoal. Está tudo dito. Logo, o seu ideal é republicano. Como se fora um herói nacional, símbolo da raça, homenageado com títulos altissonantes, à semelhança dos seus versos, morria Guerra Junqueiro. Estávamos a 7 de julho de 1923. O coro pedia luto nacional e ia ter panteão. Só a voz lúcida de Raul Proença, a quem se juntaria António Sérgio, destoava da hora louva-minheira. Proença escrevia ainda nesse mês na Seara Nova: finura, vastidão, profundeza, nenhuma destas qualidades mestras, que são o quilate dos grandes espíritos, se pode reconhecer em Guerra Junqueiro. Também António Sérgio, nos seus ensaios, viria a ser confirmado pelo tempo. A conclusão a que chego é que Guerra Junqueiro ocupa apenas um dos primeiros postos entre os nossos escritores de segunda ordem. A morte de Junqueiro comoveu a nação. Quase toda a imprensa se não cansou de bradar em títulos bombásticos: Portugal de luto, portugueses, joelhos em terra, lábios em oração. Guerra Junqueiro, o nosso glorioso e imortal poeta, vai hoje a caminho da sua jazida, o panteão dos Jerónimos. Escrevia o 1º de janeiro. Uma raça de luto, morreu Guerra Junqueiro, clamava o Jornal de Notícias. As primeiras páginas do Século e da República eram dedicadas exclusivamente ao poeta, com fotografia e notícia da sua morte. O Diário de Notícias lançara, ainda no dia em que Guerra Junqueiro morreu, uma segunda edição, em que a toda a largura da primeira página anunciava que o poeta entrara na agonia. O Diário de Lisboa escreve: uma perda nacional. Guerra Junqueiro morreu esta madrugada. A capital segue o mesmo trilho. Hora dolorosa. Morreu Guerra Junqueiro. Nós somos estudantes de Freixo de Espada à Cinta e estamos aqui para ter uma conversa, portanto, sobre a influência do Guerra Junqueiro sobre a juventude, principalmente a juventude estudantil. Portanto, começo por apresentar os meus colegas e eu estudo em Coimbra, no primeiro ano da Faculdade de Letras, do curso de Geografia. Ele estuda no Porto, no 10º ano, que é o antigo 6º ano. Ela estuda também no Porto e no 9º ano, que é o antigo 5º ano do liceu. Portanto, a gente saiu daqui por vários motivos, essencialmente porque não podia continuar aqui a estudar e viu-se obrigado a sair para fora. Ao falarmos sobre o Guerra Junqueiro, portanto, não sei se eles querem começar primeiro. Portanto, vamos ver qual é a influência do Guerra Junqueiro sobre a malta nova. Quanto a mim, eu, por exemplo, que não gosto muito de literatura, o Guerra Junqueiro, para mim, pelo facto de ser da minha terra, não tem qualquer vantagem sobre outro escritor. Eu, por exemplo, nunca li nenhuma obra do Guerra Junqueiro e li até muito pouco durante a minha vida, mesmo de outros autores. Li o Essa, li o Alexandre Herculano, isso só pelo facto de ser obrigado no liceu, não porque eu gosto de literatura. Portanto, eu não sei o que é que eles querem dizer. Bem, eu acho que também não sei nada do Guerra Junqueiro. Isto é uma vergonha dizer, não é? Uma pessoa saindo de Freixo de Espada à Cinta e não conhecer nada do Guerra Junqueiro. Uma coisa é certa, ouvi falar nos simples, não sei do que é que isso trata, simplesmente ouvi só falar. Literatura, também estou como o Alfredo, não gosto de ler e li também a Morgadinha dos Canaviais, mas foi porque fui obrigada no liceu, porque senão também não lia. Eu dele também conheço pouco, li apenas um poema dele, mais nada. Conheço a obra aos simples de ver. Também literatura li pouco ainda. Gosto mais de ler um género de revista do que livros de escritores. Em 1950, malgrado as poucas simpatias que o regime nutria por Guerra Junqueiro,
O primeiro centenário do seu nascimento foi celebrado, por influências do então ministro das Colónias, Sarmento Rodrigues, a família por casamento do poeta. Junqueiro já quase nada significava para a intelectualidade portuguesa. Ocupava um banalíssimo espaço nas seletas escolares. O regime fascista permitiu a homenagem. Houve mesmo inauguração de busto na sua terra natal, feito cúmulo da ironia do bronze derretido do sino da casa onde nascera. Minha mãe, ai que saudade imensa do tempo em que ajoelhava orando ao pé de ti. Caía mansa à noite, e andorinhas aos pares cruzavam-se voando em torno dos seus lares, suspensos do beiral da casa onde eu nasci. Ao percorrermos estas ruas, tirando os pormenores bucólicos que eram caros a Junqueiro, o cavador lírico mas irreal, a moleirinha inverosímil e que o próprio poeta reconhece ser um tema minhoto, o pastor para salão de senhora, zagalzinho alegre desde a terra infância, já de zorrãozito cheio a tiracolo, a escalar montanhas com ardor, com ânsia, por pastagens bravas de auroral fragrância, branqueadinho a neve e douradinho a sol. O melro, as andorinhas. Enfim, fica-nos a sensação que a terra não teve vida na sua poesia, que Junqueiro passou por Freixo por um mero acaso de nascimento. Aqui nasceu, além morou. E é tudo de um itinerário. Aqui assentou quartéis a GNR. Mais tarde, tornou-se um abrigo provisório dos retornados da África. Do Guerra Junqueiro, viveu cá há muitos anos. A partir daqui, claro, não sei, ele foi viver para outra casita ali em cima, que essa era mesmo a casa dele. Claro, não sei mais do que passou. Ele era o poeta, não é? Tem a estátua ali no Largo de Melgado. Eu não o conheci, só pela estátua, mas também tinha uma quinta lá para a Batoca. Não sei se era de alguém que lhe pertencia, se filha, se quer, mas não sei mais nada disso. Quantas famílias estão aqui e porquê é que vocês vieram aqui parar? Nós somos aqui 5 famílias. Viemos aqui parar porque não tínhamos outro recurso. Viemos do ultramar, de Angola, e para aqui nos meter, e aqui estamos há 4 anos. África, que a propósito do mapa cor-de-rosa lhe serviu para escrever as mais violentas diatribes contra o rei Dom Carlos e o regime monárquico, de cujas fileiras só então desertou. Por terra a túnica em pedaços, agonizando a pátria está. Ó mocidade, ouça os teus passos, beija na fronte, ergue-a nos braços, não morrerá. E mais adiante, já desfalece, já descora, já balbucia, é morta já. Não, mocidade, sem demora, dá-lhe o teu sangue ébrio da aurora, não morrerá. Ando no Colégio Policial Guerra Junqueiro. Eu saí este ano para o 8º ano de escolaridade com 13 anos. Vieste de onde? Eu vim de Angola. Morava lá na Gabela, agora. Sabes quem é nesta casa? Ouvi falar aqui há tempos, mas não liguei. Sabes quem era o poeta Guerra Junqueiro? É um homem que morava aqui em Freixo, antigamente aqui neste quartel. Foi viver para aí para outras casas, mas não sei onde. Nunca leste nada dele? Já li uns versos dele, por acaso, mas... Lembras? Não te lembras dele? Lembras? Não. E na escola, nunca te falaram do Guerra Junqueiro? Não, um dia um professor é que nos contou uns versos que ele odiava os padres. Não gostava dos padres, só isso. E se o poeta faz parte de uma memória coletiva que tende a esvair-se nas palavras de sombra dos velhos, que ao recordar está já morto hoje para os novos que o não conhecem, bem como ignoram a importância da geração do poeta na agitação das ideias que sacudiram o país e a monarquia. Havia uma escritora espanhola que desejava conhecer Guerra Junqueiro, pelas obras que lia dele. Um dia apareceu na barca d'água e perguntou onde era a quinta em que residia, que vivia, o poeta Guerra Junqueiro. Disseram-lhe, ensinaram-lhe a quinta. Foi à quinta e bateu à porta. Apareceu uma pessoa à porta e ela perguntou-lhe: é aqui que mora o senhor poeta Guerra Junqueiro? E eu mesmo: mira, quem te lera e nunca te conhecera.
Porquê é que ela disse isso? Ela disse porque julgava que era um grande homem em letras, na ciência. Mas julgava que era um grande homem de altura, de estatura, não era? E ele era baixinho. E por isso ela disse, quem te lera e nunca te conhecera. O meu pai trabalhou muito para ele lá na Quinta da Batoca. E um dia ela vai conduzir uvas lá para o lagar, na Vendima, e ele estava lá num aposento a ralhar muito, falava muito alto, discutia, coisa e tal. E diz o meu pai para uma criada: o senhor Guerra Junqueiro está a ralhar, o que é que tem? Diz a criada: não está a ralhar, não, está a fazer um livro, uma poesia, e não encontra as palavras que ele quer. Bom, um dia o poeta Guerra Junqueiro foi à Barca d'Alva e no chão viu um chifre pequeno. Começou aos pontapés a ele, levavam na frente. Próximo havia uns poucos de homens e começaram-se a rir. O poeta vira-se para trás, para os homens, e disse: tantos e tão grandes a rirem-se de um tão pequeno. Eu conheci-o no Hotel Universal do Porto. Fui lá levar uma carta que a senhora Ernestina Taborda me mandou. E ele estava com uma manta de viagem, chamávamos nós a manta de viagem, um sítio na cabeça. Aí foi onde eu vi. E depois fui à casa dele, mas em casa dele não vi. E fui criada da Dona Maria dos Anjos Guerra Junqueiro. Fui criada da Dona Maria dos Anjos Guerra Junqueiro e da senhora Ernestina Taborda, que é a mãe, 16 anos nas duas casas. Nunca leu nada do Guerra Junqueiro? Eu não sei ler. E nunca ouviu os versos dele? Olha, ainda sei alguns, mas já se me esqueceu. Tente lá dizer, a ver se lembra. Ai, Jesus. Toque, 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 pela estrada plana, ia um jumentinho, uma velhinha errante. Como vai ligeiros, ambos a reboque, tens o toque, toque, moleirinha. E agora? Eu não sei encarrilhar já bem, porque a memória já me falta. Só sabe esse? E era da mulher dele, da senhora Filomena. Era assim. Violeta cheirosa. Moreno era Cristo. Vê lá, depois disto, se ainda tens pena, que os mais raparigas te chamem morena. Também sei este. Vai, isto ouvi-os ler às outras gentes, que eu não sei ler. Se eu soubesse ler, tinha pena. E assim, é o que sei deles. Dezembro noite canta o galo, rouco na treva canta o galo. Aldeão não durmas, vai chamá-lo, miséria negra vai chamá-lo. Odor, 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 bate-lhe à porta, é teu vassalo, que traga a enxada, é teu vassalo. Fantasma negro cavador, vem roxa a estrela da alvorada, vem morta a estrela da alvorada. Montanhas nuas sob a geada, hirtas de bronze sob a geada. Odor, 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 torvo inclinado sobre a enxada, rasga as montanhas com a enxada. Fantasma negro cavador. Cavou, cavou, desde que é dia, cavou, cavou, bateu meio-dia. De pé na encosta, erma e bravia, triste na encosta, erma e bravia. Odor, 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 largando a enxada, Ave Maria, reza em silêncio, Ave Maria.
fantasma negro cavador. Cavou 100 montes que é do trigo, gerou 6 bocas que é do trigo. Bateu a fome ao seu postigo, bateu a morte ao seu postigo. Odor, 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 que a paz de Deus seja comigo, que a paz de Deus seja comigo, disse expirando o cavador. No Douro, na sua quinta da Batoca, viveu para as duas outras paixões que lhe acompanharam a poesia, a lavoura e o bric-a-brac. Após a epidemia da filoxera, que destruiu irremediavelmente grandes manchas de vinhas das arribas do Douro, entusiasmou-se pela cultura da uva e foi plantando, a ponto de o vinho da quinta da Batoca ser considerado do melhor da região, uma espécie de Freixo wine. O vinho da Batoca, nós dizemos, é que está mal rotulado. Dizem Porto Wine, não é Porto Wine, é Freixo Wine. Primeiro monstro que eu conheço como lavrador, apresentando a quinta da Batoca. Mostro que conheço da qualidade poeta, pelo conhecimento que tenho das suas obras poéticas, não é verdade? E mostro que tenho conhecimento, por tradição oral, de que ele se entusiasmou com a plantação da vinha depois da filoxera. Enfim, aquela região do Douro foi desvastada, não é verdade? E ele então tratou de plantar vinha. Foi forçado nessa altura, declara ele, não é? Ou teria declarado, que foi forçado a vender antecipadamente uma parte das suas melhores coleções artísticas. Guerra Junqueiro comportava-se como um autêntico rural. Vinha com um tapa-boca às costas e vinha a comer uma fogaça, mas como era parecia até um pobre, pedinte. Depois chegava aqui, tinha aqui o criado com o burrinho à espera e passava por lá de lá e depois daqui ia para a quinta. Ia tudo para a quinta e lá dormia e lá ficava. Quando ao dia, 2 dias ou 3 dias, é que ia outra vez para o Porto e tornava a vir, e tornava a ir. E ia várias vezes e vinha várias vezes também. A fúria combativa de Junqueiro vai diminuindo. A Pátria, datada de 1896, já é repositório das ideias da decadência nacional, de um patriotismo elegíaco e de um saudosismo, conforme ao tempo, que o levam a retirar-se para a sua quinta do Douro e a cultivar umas barbas tolstoianas numa reação mística que ganha forma em Os Simples e, sobretudo, no panteísmo da oração do pão e oração da luz. Com a implantação da República, ainda regressou à vida política, chegando a ser nomeado representante diplomático em Berna. Mas mesmo a República, cujo ideário nunca ultrapassou em Junqueiro uma demagógica imprecisão, acabou por ser alvo, nas suas principais figuras, da sua crítica feroz. Raras vezes ia a Freixo, mas com frequência ao Porto, instalando-se no Hotel Universal, em Santa Catarina, tomando o comboio em Barca d'Alva. E na Barca d'Alva, isto o ano após a implantação da República, ou seja, em 1911, é que eu vi negar da coisa da estação de Barca d'Alva. É claro, eu fazia do Guerra Junqueiro uma criatura com uma outra compostura, assim, mais, como é que eu ia dizer, assim, mais própria, assim, de um poeta, e afinal não, autêntico rural, sabe? Com um guarda-chuva destes do campo, naquela altura, os guarda-chuvas largos, não é? Com as varetas de barba de baleia, não é? E isso foi até o meu parente. E sabes quem é aquele? É o Guerra Junqueiro, como assim? É ele o Guerra Junqueiro. É com o filho debaixo do braço. Calcorreava o país, aventurando-se também pela vizinha Espanha, à procura de objetos de arte, de antiguidades, com um zelo e alguma ganância que levou contemporâneos a interrogarem-se se porventura Junqueiro tinha sangue judeu ou cigano. Conseguiu adquirir uma das maiores coleções de pratos de Nuremberga, e ainda hoje é incalculável o valor da coleção de estátuas de santos guardada na Casa-Museu que tem o seu nome no Porto, além de possuir a maior coleção de arte decorativa do norte do país. O Guerra Junqueiro, além de ser o grande poeta que nós todos conhecemos, foi também um grande colecionador, um homem que passou grande parte da sua vida
a colecionar objetos de arte, pintura, escultura, mobiliário, e quando morreu a sua coleção felizmente não foi dispersa. Teve na sua viúva e na sua filha, Dona Maria Isabel Guerra Junqueiro, duas pessoas que compreenderam que não se podia dispersar aquela coleção, e assim elas tiveram um gesto extraordinário, que foi comprar esta casa. Nós a vimos, que possivelmente será da Traça de Nazónio, mobilá-la e recheá-la com toda a coleção de Guerra Junqueiro, excetuando as pinturas que já não estavam na posse da família, e assim ofereceram à Câmara Municipal do Porto esta extraordinária coleção, que é uma das maiores e mais valiosas de artes decorativas de todo o país. Sem dúvida nenhuma a melhor do Norte, em mobiliário, em cerâmica, em pratos chamados Nuremberg, em escultura, que aliás pertence ao Museu de Arte Antiga, está aqui depositada, tecidos, em tapeçarias, etc. Enfim, um conjunto de extraordinário valor artístico, que tem peças raríssimas e que se não encontram com frequência nos nossos museus e até mesmo em museus estrangeiros. Vendeu livros. Vendeu versos como nenhum outro poeta português neste século. Foi símbolo. Poemas inteiros seus foram decorados e declamados por pessoas de todos os estratos sociais. Frequentou salões. Foi janota, burocrata da administração pública, colecionador de arte e lavrador. Nas escolas, as crianças aprenderam a trautear a moleirinha. Na sua terra não precisa de nome, basta é o poeta. Hoje tornou-se suporte de lembrança nos velhos que se despedem das ruas e da vida, dos locais onde o poeta nasceu e pouco viveu. E os jovens ignoram-no, para lá do nome, da estátua e de alguma história que faz parte da memória de uma vila até há bem pouco tempo parada no tempo. Este ano, quando passou o 7 de julho, o poeta, que na morte teve honras nacionais e trouxe a poesia para a rua como panfleto, a cerrar de ânimos e expressão de sentimentos patrióticos ou nacionalistas, Junqueiro não teve uma única linha de efeméride, um gesto retrospectivo, o que diz bem da sua gradual agonia, da morte última tão próxima. As imagens dão conta de um percurso com origem numa terra e relatam um itinerário multifacetado. O poeta, que começa romântico, se transforma em panfletário, republicano, anticlerical e termina místico, pandeísta. O lavrador que paga jornas muito baixas, faz experiências com frutos e sonha com grandes vinhedos numa quinta das Arribas do Douro. O colecionador que calcorreia o país e vai comprando, sempre comprando, como pode e quanto pode, tudo o que sendo arte ficou abrigado em casas decadentes de província. O político que foi monárquico até aos 40 anos. Bacharel deputado que nunca exerceu advocacia nem falou nas câmaras. O monárquico que se passou a republicano, sem nunca assimilar ou assumir profundamente a generosidade dos ideais da República. E a pessoa dos relatos dos velhos, uma memória que se vai gastando sem transmissão aos que, mais novos, nunca mais lerão Junqueiro, a não ser de fugida e por obrigação de estudantes, em algum compêndio ou história da literatura portuguesa. E, no entanto, Guerra Junqueiro, grande poeta menor, emocionou milhares de portugueses. Esteve presente nos momentos decisivos da nossa sociedade dos últimos anos do século XIX e primeiros do XX. Estas imagens não pretendem mais do que possibilitar-lhe uma leitura de um poeta quase morto, um encontro que seja, ou um reencontro. Dezembro noite canta o galo, rouco na treva canta o galo. Aldeão não durmas, vai chamá-lo, miséria negra vai chamá-lo. Odor, odor, odor,
bate-lhe à porta, é teu vassalo, que traga a enxada, é teu vassalo. Fantasma negro cavador, vem roxa a estrela da alvorada.